Vamos orar pela vida do pastor? Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do pastor Daniel, Senhor. Dê ensinamentos para ele, Senhor. Que ele hoje possa pregar, Senhor. E muito bem, Senhor, no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a vida da família dela, da esposa, dos filhos, Senhor. Que nada falte na mesa, Senhor, e na casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a vida dele financeiramente, Senhor. Que nada possa acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que ele possa sempre seguir no caminho do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Está excelente agora, hein? Está melhorando, hein? Dá um aplauso ao Senhor para a vida do pessoal da mídia do som, irmão. Dá um aplauso ao Senhor para a vida dele. Dá um trabalho. Pode se assentar. Irmãos, dá um trabalho. Ainda mais suportar o pastor. Quem já mexeu no som da igreja sabe, irmão, que eu fico assim, ó. Eles vão chegar lá, aleluia. Já chegaram, né? Cada dia melhor. Gastam um dinheiro terrível também. Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Tem muitas cadeiras vazias. Fala, vamos voltar para o lugar menor? Não, fala para 2, 3, e aí, irmão? Vamos fazer alguma coisa ou não? Quantos recebem? Quantos querem continuar aqui? Fala, então vamos encher esse lugar, irmão. Senão a gente volta para onde estava. Vamos trabalhar então, né? Nós precisamos ganhar alma para Jesus, irmão. Nós precisamos convidar pessoas para conhecer a Jesus. Quantos estão aqui? Não quero ver a igreja cheia por nenhum outro motivo, senão salvação de almas. Porque se olhar para muitos lugares, nem igreja eles têm, mas tem almas. Debaixo das árvores, na África, nas ruas. Nós precisamos empenhar um pouco mais de esforço. Um pouco mais. Olha para quem está ao seu lado e fala, um pouco mais. Amém? Ixi, ficaram constrangidos, né? Tá com vergonha não? Timóteo, abre a sua Bíblia, 1 Timóteo. A palavra vai ser tranquila, irmão. Só te chacoalhando para você convidar alguém para vir no culto semana que vem. Aleluia. O título dessa mensagem é Lute pelas profecias ao teu respeito. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. Que achou, diga amém. A minha é a King James, minha tradução. E essa instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Amém e amém. Amém, irmãos? Quantos aqui sabem o tempo de duração de uma guerra? Quantos aqui sabem? Quanto tempo pode durar uma guerra? A guerra mais curta, a guerra de Anglo-Zanzibari. Reino Unido foi tomar umas ilhas de Zambari, e então a guerra mais curta foi essa, porque eles tinham um sultão lá, e eles queriam mudar, e o sultão falou, não saio. Eles tacaram uma bomba e a guerra durou 40 minutos. Resolveu o problema. Aleluia. Aí, quando nós olhamos também a guerra dos 100 anos, entre a Inglaterra e a França, durou aproximadamente 100 anos. É claro que não todo dia guerreando,
mas eles estavam em guerra. 100 anos. E as guerras que nós conhecemos hoje no dia a dia, começou em 2022 a guerra da Ucrânia, 2023 a guerra da faixa de Gaza. Então, guerras, nós não sabemos quanto tempo elas vão durar. Mas quem quer sair vitorioso tem que guerrear. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo, um jovem, e aí cadê os jovens dessa igreja? Timóteo era um jovem diferente. Sua mãe era judia, seu pai era grego, e ele foi ganhado, ou vamos dizer assim, ele teve um encontro com Paulo na sua segunda viagem missionária. E Paulo viu algo muito interessante nele, no jovem. Ele viu que tinha uma fé nele, que vinha da sua avó, da sua mãe. Não sei qual é a Lloyd, qual que é a Eunice, mas elas estão ali, na linha genealógica. Então Paulo, ele chama aquele jovem e ele deixa aquele jovem em Éfeso para colocar em ordem ou fazer algumas coisas. Paulo viu alguma coisa de bom naquele menino. E para Paulo deixar ele lá, Paulo também teve que ser enviado por alguém. A igreja está reunida, Atos capítulo 13. Então, orando e jejuando, o Espírito Santo falou: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho designado a eles. Então impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e o enviaram para a viagem missionária, a sua primeira viagem missionária. Então Paulo, por mais que ele seja um grande homem de Deus, ele teve um envio de uma igreja apostólica, que enviou e comissionou ele para uma obra missionária, a qual o Senhor já tinha designado. Então Paulo, eu acredito que com essa instrução, ele não fez diferente ao levantar Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Uma igreja grega, irmão, onde havia muitos. Paulo mesmo vai dizer, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Então não era uma coisa fácil de lidar. Território muito difícil, muito pesado. Territórios de filósofos, onde se paravam para se discutir, para conversar a respeito de N questões. Mas então Paulo, olhando para Timóteo, viu algo nele diferente. E Paulo então vai dizer: olha, milita por essas coisas. Lute por essas coisas. Então nós vamos olhar esse texto e vamos ver que, segundo as profecias que foram liberadas acerca de você, eu acredito que num culto como esse, há 2000 anos atrás, mais ou menos no ano 67 depois de Cristo, eu acredito, ou 67, é por aí mais ou menos, eu acredito que ele estava num culto sobre esse, e alguém chegou para Timóteo no meio da igreja e falou assim: ó, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu acredito que por esse texto, alguém disse assim: Timóteo, Deus vai te levantar muito rápido. E eu acredito que por esse texto, talvez alguém passando no meio da igreja trombou com Timóteo e viu nele a diferença dos outros jovens. Alguém que se sobressairia para fazer uma grande obra do Senhor. E agora ele vai ter um encontro com Paulo. E nesse encontro com Paulo, Paulo caminha com ele, Paulo instrui ele. Paulo amou tanto Timóteo, que era jovem, que falou para ele: eu vou te deixar lá em Éfeso agora, cara. Você vai para um território tranquilo, você vai pregar nos Estados Unidos. Você vai abrir uma igreja lá em Orlando, na Flórida. Já me falaram aqui na igreja: pastor, abre uma igreja lá que nós vamos para lá. Não vi ninguém falando para mim: pastor, nós vamos para a África. Lá na África tem. Mas Paulo, quando chama Timóteo, vê alguma coisa diferente nele. E Paulo sabe que podia contar com ele. Ele disse assim: ó, este mandamento eu te dou. Ele sabia que Timóteo era extremamente obediente, irmão. Ele mandou Timóteo ficar em Éfeso. Pensou se o pastor falava: eu quero vocês na igreja meia hora antes. O pastor está louco, encheu o seu saco, velho. Mas Paulo viu que ele era extremamente obediente, por isso Paulo enviou ele para Éfeso.
para fazer a obra do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer, segundo as profecias que houve acerca de ti, eu lembro de Amós 3,7 que diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, antes sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como eles estavam reunidos para enviar Paulo para a missão, eu acredito que o Espírito Santo deve ter tocado o coração de Paulo e falar assim, separa Timóteo, ele é diferente, ele vai te obedecer, ele vai ser uma bênção, ele vai constituir, ele vai crescer, a obra do Senhor vai ser feita naquele lugar. Aleluia. E eu quero perguntar, será que tem algum Timóteo aqui nessa manhã, que o pastor pode olhar e falar assim, olha, tem uma obra para colocar nas tuas mãos, você não vai ramelar não, né? Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, você não vai parar não, né? Fala, porque se ele colocou alguma coisa na tua mão, é porque ele sabe que você tem capacidade. Ninguém, nenhuma profecia é de particular interpretação, e ninguém fala se não for pelo Espírito Santo, irmão. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo algumas coisas, que numa guerra, nós não podemos sair de lá perdedores, nós temos que sair de lá vitoriosos. Como essas guerras, eu não sei quantos tempos tem, quanto tempo vai durar a guerra, mas ele disse assim, ó, milites por ela, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Quer dizer, quem tem promessa de Deus tem que lutar, até ver as promessas se cumprir na tua vida. Quem tem promessa de Deus não pode retroceder. Olha para alguém que está ao seu lado e pergunta, você tem promessa de Deus na tua vida, irmão? Sabe qual é o problema? Nós não lutamos pelas promessas de Deus, porque achamos que vai cair tudo de mão beijada. Nós colocamos culpa em Deus. Se não acontecer é porque Deus não quis. Não, qual é o nível de luta que você está enfrentando? O que você tem feito para vencer e chegar até o cumprimento das promessas da tua vida? Sabe, muitas vezes nós somos empolgados, mas nós desanimamos. O Senhor vai falar com você e você se empolga, crê, anota, faz tudo e fala, Deus falou comigo, só que você não luta por essa palavra. Você com o tempo fala, Deus se esqueceu da promessa. Mas aqui Paulo está dizendo, Timóteo, lembra de todas as profecias. Quando você enfrentar as dificuldades, quando os gregos, filósofos for te inquirir, quando houver problema na igreja, luta pelas profecias que você recebeu talvez no culto há anos atrás, a qual o Senhor falou, tem uma grande obra na tua vida, vai, que você vai fazer grandes coisas. Então não pare por nada, você tem que lutar. E a nossa luta, aleluia, ela não é carnal. Abre aí para mim a Bíblia, se você puder, aqui, 2 Coríntios 10, 3. Diga assim para mim, diga para o teu irmão assim, quem luta, uma boa milícia, uma boa guerra, diga, uma boa guerra, não luta com armas carnais, não luta mas luta com armas espirituais. Alguém está aqui ou não? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer, 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estamos prontos, olha esse versículo, irmão. Versículo 6. Estamos prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então as nossas armas não são físicas, não são carnais, mas são espirituais. Aleluia. Eu não milito por uma promessa derrubando ninguém, eu não milito por uma promessa falando mal de ninguém, eu milito por uma promessa jejuando, orando, adorando, estando no culto, estando na madrugada. Alguém está aqui comigo e recebe? Diga amém e dê um aplauso ao Senhor se você recebe. Fala assim, se você tem promessa, irmão. Fala assim, milita com armas espirituais. Deus falou que eu vou casar. Se Deus falou que você vai casar, não é arrumando qualquer periquete ou qualquer homem lá fora. Espera no Senhor, porque na hora certa vai vir o desejado. Quantos estão aqui nessa noite? Nessa manhã, né? Perdão. Porque às vezes luta, Deus falou comigo, aí começa a fazer coisas erradas. Deus falou que eu vou prosperar e começa a fazer coisas erradas. Luta pela carne, não pelo Espírito.
Quantos são aqui? Mas a palavra do Senhor diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez. Quando vier algum argumento, alguma coisa que for inquirir contra as promessas de Deus na tua vida, você que vai estar lutando espiritualmente vai dizer: pode se levantar, um deste lado, 10 mil do outro, mas eu não serei atingido. Cadê os jovens aqui nessa manhã? As nossas lutas são espirituais, irmão. Deixa falar o que quiser falar. Se Deus tem uma promessa com você, Ele pode até, irmão, falar. Ele pode até te denegrir, pode falar mal de você, pode mandar desarme, o que for. Isso não vai paralisar a obra que está na tua vida, se você lutar com as armas certas. Ai, você viu que falaram de mim? Não falaram nada de você. Vai para a oração e fala: Deus, estou aqui, aleluia. Eu estou lutando por uma promessa. Eu creio na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Senhor, eu estou lutando por isso. 2 Timóteo 2,4, Paulo vai dizer para Timóteo: ninguém que luta se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Sabe, irmão, sabe por que às vezes Deus parou de falar com você, prometer mais coisas para você? Porque você não lutou com as coisas que Ele já prometeu há anos atrás. Muitos aqui já desistiram daquilo que Deus falou há anos atrás, e aí fica falando: Deus não fala mais comigo. É claro que Deus não fala com você. Aquilo que Ele te prometeu, você não lutou, não se esforçou, não empenhou esforço, não empenhou dedicação. Ficou só questionando a Deus: o Senhor não fez, Deus, o Senhor não vai fazer, Deus. Não, irmão, luta por aquilo que Deus falou, coloca em prática, aleluia. Vem para o culto, vai jejuar, vai orar e vai dizer: Deus, eu creio na promessa, ela não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Eu declaro o Senhor isso sobre a minha vida, eu viverei os planos do Senhor. Alguém está aqui comigo? Não adianta culpar a Deus se você não impõe esforço para vencer a guerra. Paulo disse assim, imprime luta para ver as promessas cumprir na tua vida. Acho que Timóteo deve ter pensado assim: eu estou enfrentando tantas adversidades, mas o Senhor falou que ia me honrar, então eu vou continuar lutando. Eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou questionar a Deus. Se Deus me colocou aqui, é porque é aqui que Deus vai fazer uma grande obra. Irmão, quando Deus, eu falei aqui brincando no começo do culto, é só para ver se você, sabe, seja chacoalhado para você lutar para encher este lugar aqui. Porque não adianta Deus fazer a promessa, irmão, e nós ficarmos de braço cruzado. Olha aí para o teu irmão, fala: deixa eu ver se está de braço cruzado. Aleluia. Mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir se alguém estiver disposto a pagar o preço e lutar para que as promessas deles se acheguem até nós. Quando eu olho para isso, eu vejo o Timóteo como um menino, aleluia, muito obediente, um jovem. Paulo vai dizer: Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Irmão, colocar alguém para segurar uma doutrina é muito difícil, porque ele vai enfrentar adversidades. Mas Paulo sabia com quem ele estava falando. Paulo olhou para ele e disse: olha, agora é com você, filho. Agora é você que vai ter que segurar toda e qualquer altivez que se levantar contra a obra do Senhor. Timóteo foi colocado ali em Éfeso, aleluia, para lutar e batalhar pelas profecias que ele recebeu, para cuidar da igreja, ganhar almas e ensinar os salvos e a defender a fé. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, nós estamos colocando empenho em tantas coisas e esquecendo das profecias que Deus liberou a nosso respeito. Nós estamos empenhando forças em coisas que não eram para nós estarmos olhando, ou se não cumprir aquilo que Deus já designou sobre a nossa vida. Irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, aleluia, junto com o Senhor, você vai ter que colocar todo o seu esforço e começar a guerrear. Pastor, mas quanto tempo? 40 horas de luta, como aconteceu? Ou 100 anos? Eu não sei, vai depender de você. Agora, se eu fosse você, eu lutava com todas as forças para que a promessa do Senhor viesse mais rápido. Alguém está comigo aqui? Recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe. Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: irmão, você vai ficar lutando até quando, hein? Fala: você vai desistir no meio do caminho?
A luta dos 100 anos, ela não demorou 100 anos exatamente todos os dias guerreando. Ela demorou 100 anos entre a Inglaterra e a França, porque eles lutavam um pouco e paravam. Lutavam um pouco e paravam. Lutavam um pouco e parava. Vinha no culto na semana, na outra parava. Oh, meu Deus do céu. Eles oravam e faziam uma campanha uma semana, na outra parava. Vai ficar aí 100 anos, irmão. Ou vai ter alguém aqui que vai fazer que nem o Reino Unido fez. Eles queriam deportar eu esqueci o nome era um sultão. Eles queriam outro sultão naquelas ilhas que concordasse com o Reino Unido. Ele, irmão, jogou uma bomba, matou 500, resolveu o problema, 40 minutos. Eu olhei para isso e eu falei, tem guerra que eu vou sair daqui vencedor hoje, Senhor. Vai ser 40 minutos só de guerra. Mas eu quero ver as promessas do Senhor cumpridas na minha vida. Eu não sei se tem mais alguém aqui que quer ver as promessas do Senhor. Se tem, irmão, dá um grito de glória a Deus, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor se você recebe isso. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: para, irmão, para, guerreia de uma vez, vai até o fim agora. Começou, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que põe a mão no arado não retrocede. Alguém está comigo? Diga amém. Chacoalha o teu irmão assim, aí irmão, o que você vai fazer? Jesus conta conosco, irmãos, eu me lembro quando era novo convertido, meu Deus, como era bom. E Deus falava comigo, Deus falava, irmão, eu ia para o culto, eita Jesus, eu chorava que nem eu choro hoje, acho que era até pior. E Deus sempre usava alguém para falar, assim diz o Senhor. Quem viveu, viu, né? Quem vive, viu. E eu saía da igreja cheio de fé. No outro dia, irmão, era só rojão, era patrão xingando, era sem dinheiro. Meu Deus do céu da glória. Eu lembro uma vez que eu estava no culto ao ar livre, irmão. O presbítero que estava pregando apontou na minha direção assim, só como tinha muita gente, eu disfarcei, né? Aí ele falou assim: diz o Senhor, eu tenho uma grande obra na tua vida. E pá, e apontando para mim assim, Kaique. Eu falei, meu Deus, é comigo. Aí para disfarçar, né, eu fiquei, amém. Aí já querendo chorar, mas tinha muita gente, era ar livre, né? Imagina eu. Ai, meu Deus do céu. Só que eu peguei todas essas profecias, irmão. E eu não fiquei em casa dormindo. Eu jejuava das 6 da manhã às 6 horas da tarde. Eu jejuava das 6 da manhã até o meio-dia. Eu ia para minha casa, eu ia dobrar o joelho, ao meio-dia ia orar ao Senhor. E quando eu saía de lá, sabe o que tinha acontecido? Nada, só luta e problema. Alguém está aqui comigo nessa? Irmão, só que se você não lutar pelas profecias que já foi dita há anos atrás, se você não vivê-las nesse tempo presente, Deus não vai falar com você e não vai renovar promessas, porque não viu o esforço e empenho de nenhum de vocês. O que eu estou aqui para dizer hoje é que Deus quer levantar uma igreja como Timóteo, que vai obedecer e vai falar: Senhor, que as suas promessas sejam cumpridas na minha vida. Eu vou fazer o que precisar fazer, eu vou colocar o esforço que eu precisar colocar. Alguém está comigo aqui ou não? Irmãos, aleluia, nós jogamos bola, eu estou até fazendo um treino físico para diminuir a barriga, aleluia, mas não é por isso que eu vou parar de comer, parar de jejuar, parar de orar. Não, agora eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que ir para academia. Que isso vai aproveitar, irmão? Isso não vai aproveitar em nada. Se eu quiser me divertir, eu posso me divertir, mas a profecia que Deus me deu é que eu não seria um jogador. Meu Deus do céu. Alguém está comigo aqui ou não? Fala para o teu irmão assim: para de empenhar esforços aonde não é para colocar esforço. Pare de lutar por aquilo que não é para lutar, senão as promessas não vão ser cumpridas. Agora coloca todo o seu esforço naquilo que Deus te falou um dia. Irmãos, eu quero ver se isso não vai acontecer. Essa luta talvez não vai ser 40 dias, mas vai ser 2 anos, mas vai terminar. Alguém está comigo aqui ou não? Talvez não vai ser 5 anos essa luta, e nem 100 anos, vai vir antes. Alguém crê e recebe? Diga para alguém que está ao seu lado e fala: agora eu quero ver as suas atitudes a partir de agora. Vai ficar reclamando ou vai jejuar e orar para que as promessas se cumpram? Ah, não, mas se Deus falou, Deus cumpre. Fica aí. Um monte de gente morreu no deserto, viu, Pedro? Com promessa de terra prometida, promessa de mana, leite e mel, aleluia, ficou tudo porque só murmurador. Mas Deus vai levantar jovens que nem Timóteo.
Irmão, eu vi o Daniel pregando, um jovem lá de Diadema, batizamos ele há pouco tempo. Eu vi ele pregando quinta-feira. Eu vi a filha do Rafa, Laís, dando uma saudação aqui agora. Eu vi o Pedro, novo convertido, falando a história. Eu falei mais um pouquinho, ele fala Gênesis Apocalipse. Então eu falei assim, uma geração de Timóteo que vai se levantar. Aí eu já quero dizer para esses mais novos, os mais velhos também vão melhorar, mas os mais novos que estão aqui, alguém está comigo? Não? Aleluia, pega essa palavra para a tua vida e fala assim, eu vou lutar pela palavra que um dia foi liberada no altar. Ninguém sabia que era para mim, mas eu estava recebendo quando ela foi pregada. Faz que nem eu, irmão, disfarça se você quiser disfarçar, como eu disfarcei naquele culto ao ar livre, mas eu sabia que aquela palavra era para mim, e aquela palavra se cumpriu. Eu quero ver que Deus cumpra a tua palavra na tua vida também. Alguém recebe, diga amém. Fala assim pro teu irmão, luta, irmão. A palavra milícia ou milita tem o sentido de quê? De guerra, batalha. Não vai cair, irmãos, não vai cair nada do céu se nós não guerrearmos. Ai, Deus não está me vendo. Não é vocês que falaram, não, outras pessoas. Ai, Jesus não me vê. Tem gente que fala assim, Jesus está esfregando a minha cara no chão. Pega as palavras que um dia Deus falou ao teu respeito. Pegue elas assim e fala assim, Deus, agora o Senhor vai ver. Sabe essa palavra que o Senhor me disse? Vou fazer o Senhor lembrar todo dia. A palavra vai dizer, não dê descanso ao Senhor, irmão. Fala para Ele todo dia. Deus, olha a sua promessa. O Senhor falou que ia me levar nos 4 cantos da terra. Eu estou indo, onde é? Alguém está comigo aqui ou não? Quando Deus falou um dia comigo, Pedro, falou assim, você vai atravessar o oceano. As nações te esperam. Eu chorei. Tinha acabado de roubar o carro que era da minha irmã, ele emprestado. Não tinha dinheiro, acabaram de roubar tudo. E Deus falou, vou te levar. Sabe como eu não sabia o que ia acontecer? Passados 3 anos, irmãos, sem murmurar, sem dinheiro, sem ficar chorando na igreja. Ai, quem pode ajudar? Nada, irmão. Ali lutando, até que chegou o dia, falou assim, tem uma equipe indo viajar para fazer missão. Você não quer ir também, Daniel? Falei, meu Deus. Depois de 3 anos, a porta se abre. Eu já tinha ido para alguns países, mas essa foi para fazer missão. E aí eu atravesso e piso lá no continente africano. E aí eu vi que a promessa de Deus se cumpriu. E aí eu falei, agora nós tem mais, Senhor, tem mais alguma coisa? Tem mais. Aí eu falei, se tem mais, eu quero mais. Porque se você, irmão, lutar pela promessa que Deus te fez e você chegar nela, Deus vai liberar outras promessas, porque Ele viu que você não vai desperdiçar aquilo que Ele colocou. Alguém está aqui comigo? Diga amém, irmão. Olha o que diz 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas. Meu Senhor da glória. Está entendendo, Jô? Olha isso, Jô. Não despreze o dom que é em ti, porque nós achamos que somos incapazes de fazer as coisas que Deus fala. E na verdade nós somos, mas quem nos capacita é o Senhor. Eu não tinha capacidade nenhuma, não tinha dinheiro nenhum. Irmão, fui para a África e fui com muito dinheiro. Nós somos... Alguém está comigo aqui ou não? Eu comprei $300 de bolacha lá e pirulito para as crianças e distribuí assim, levei um monte de roupa, de bola de futebol. Chegou um campo aberto assim, que eu tinha 7 bolas de futebol de campo. Irmão, eu chutava aquelas bolas para cima, saía correndo 400 crianças atrás das bolas. Irmão, foi tanta criança que eu tive que repartir um pacote de bolacha no meio, senão não daria conta. E deixa eu dizer para você uma coisa, quando Deus faz uma promessa na tua vida e você luta por ela, mesmo que você não tenha capacidade, não tenha força, não tenha condições, não tenha nada, Deus, se você lutar por ela, Deus vai trazer todo o recurso necessário, vai te dar todo o suporte. E eu me lembro, irmão, aleluia, que eu estava no aeroporto e meio temeroso, né, que aqui a gente enfrenta luta com trabalhinhos pequenos, lá a coisa é mais séria. E aí o Senhor falou assim comigo no aeroporto: não tema os deuses das nações, eu sou o Senhor. Irmão, quando você estiver
estiver lutando pelas promessas de Deus na tua vida, alguém está comigo aqui ou não? Deus vai te dar a unção necessária para você chegar aonde quer que Ele chegue. Aonde estão os Timóteos aqui nessa manhã? Tem alguém aqui? Diga, eu estou aqui, pastor. Versículo de número 15, diz assim, ó, não despreze o 14, não despreze o dom. No 15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveito seja manifesto a todos. Fala para o teu irmão assim, ocupa-te nas coisas que Deus falou a teu respeito. Você está se ocupando com as coisas que Deus falou a teu respeito? Pergunta para o teu irmão, fala, e aí Timóteo? Está se ocupando nelas? Está se dedicando? Ah, mas está frio, hoje eu não vou para a oração não. Ah, Deus entende todas as coisas. Deus está vendo que você tem uma profecia, mas você não luta por ela. Quantos estão aqui? Fala assim, não é para te constranger, é para te incentivar a lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu estava num culto despreparado. Põe aí para mim, Fabrício, só um pedacinho. Mas não põe o áudio não, porque eu não quero que ninguém saiba o que Deus falou. É nada, brincadeira. Mas irmãos, eu estava num culto, e tem um pastor, esse é o apóstolo Rony Chaves da Costa Rica. E estava lá, 1000 pessoas na igreja metodista. E ele pregando, ele fez isso aqui, ó. E eu achando que já estava velhinho, né? Que não, Deus já está cumprindo as promessas. Aí ele falou assim, permita que ele te toque, irmão. E ele pôs a mão na minha cabeça. Vocês estão aqui comigo não? Pode tirar, filho. Quando você se esforçar pelas promessas que Deus já te deu, você pagar o preço por elas, parar de comer, parar de dormir, Deus tem outras promessas para te entregar. Aonde estão os Timóteos aqui nessa manhã? Que não vão retroceder, mas que avançarão para cumprir o propósito que Deus tem. Alguém está comigo? Levanta a sua mão. Alguém pode dar um grito de glória a Deus nessa manhã? Eu quero te incentivar. Olha para o teu irmão, diga para ele, lute pelas promessas que Deus tem na tua vida. Lute. Alguém está comigo aqui nessa manhã, irmãos? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Para pensar que está terminando. Quero que você saia do teu lugar, abrace alguém e fala, lute pelas promessas que Deus tem na tua vida, irmão. Fala, lute. Imprima esforço. Diga para 3, 4 aí, fala assim, você vai ter que imprimir esforço se você quiser ver o reino de Deus. Meu irmãos, e eu estou debaixo de uma palavra, não me julgo ter alcançado alguma coisa, mas uma certa eu faço, que prossigamos para o alvo. Alguém está comigo aqui? Não, eu ainda prossigo para mais alvos que Deus tem colocado sobre a minha vida. Alguém está comigo aqui nessa manhã, não? Olha para o teu irmão assim, Deus está te querendo ver, Timóteo, se você vai obedecer, Timóteo. Fala assim, Deus quer ver se você vai obedecer. Fala assim, este mandamento Deus te deu, irmão. Se Deus deu um mandamento, Ele está mandando você fazer. Imponha esforço. Abra mão deste mundo. Abra mão dos seus prazeres. Lute pelas promessas que Deus te deu. Olha para ela, ocupa-te nelas. Aleluia, aleluia. É culto de oração, eu estou lá porque eu estou ocupando a minha vida nas promessas que Deus me deu. Aleluia, alguém está aqui nessa manhã? Olha para quem está ao seu lado e fala, Deus tem uma promessa na tua vida? Tem? Vai fazer alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa pelas promessas de Deus? Vai fazer alguma coisa? Fala, lute, irmão. Para de dormir.
Para de comer. Você vai enfrentar territórios terríveis. Paulo falou para Timóteo: você vai para Éfeso. Você não vai lá para o condomínio lá em Massachusetts, não, irmão. Você não vai para a faculdade lá de... Não, você vai para lugares terríveis. Milita pelas promessas. Se você se cansa competindo com homens, como é que você vai competir com cavalos? Se você se cansa com probleminhas, coisinhas pequenas, o que você vai fazer quando vier a enchente no Jordão? Olha para quem está ao seu lado e fala: se você se cansa, irmão, com picuinha, com coisinha, o que você vai fazer quando Deus te der coisas grandes para fazer? Vai retroceder lá. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Eu estou pregando para uma igreja apaixonada por Jesus, irmão. Alguém está aqui nessa manhã? Feche os seus olhos.